é Benedito, tenho 67 anos, e enquanto você me ouve, eu continuo sentado na beirada estreita da mesma cama de ferro, onde passei as últimas 4 décadas da minha vida. O frio que sobe desse chão de concreto nunca dorme. Ele é um velho conhecido que atravessa a sola das minhas chinelas e se aloja fundo nos meus joelhos gastos pelo tempo. Estou trancado aqui desde 1985, um ano que para você pode parecer um capítulo distante, mas que para mim é o eco eterno do dia em que o mundo decidiu continuar sem mim. A luz pálida do corredor invade minha cela agora, desenhando sombras nas paredes que eu decorei como se fossem as linhas da palma da minha mão. Eu não sou um injustiçado. Sou apenas o resultado de 5 segundos de fúria que apagaram 40 anos de sol. Se você acredita que o pior castigo aqui dentro são as brigas no pátio ou o isolamento do castigo, você ainda não compreendeu a verdadeira crueldade do sistema. O horror real não é o que eles arrancam de você quando as algemas apertam, mas o que eles costuram na sua alma ao longo de décadas, transformando sua mente em uma extensão dessas grades de aço. Hoje, um papel amarelado e oficial foi colocado em minhas mãos trêmulas. Um documento que diz que eu posso finalmente sair, mas que me trouxe um pânico que eu nunca senti nem diante de uma faca. Eu vou te contar como o orgulho idiota de um jovem mecânico me enterrou vivo, e porque o mundo exterior se tornou um monstro mais assustador do que este portão. Preste atenção, pois o que vou relatar é o único contrato que você terá com a realidade hoje. Em 1985, eu era um homem de mãos sujas de graxa e alma limpa de crimes, trabalhando de sol a sol em uma oficina mecânica de bairro. Meus dias eram medidos pelo barulho dos motores e pelo cheiro forte de óleo queimado que grudava na pele e no uniforme azul marinho. Eu tinha 26 anos, uma força física que parecia inesgotável e uma caixa de ferramentas que resolvia qualquer problema mecânico com a precisão de quem conhecia cada peça pelo toque. Naquela época, o mundo era tátil, analógico e direto. Se algo quebrava, eu abria o capô, apertava um parafuso e a vida voltava a girar. Eu me sentia dono do meu destino e do meu tempo, sem saber que o tempo era justamente a única coisa que eu jamais conseguiria consertar com minhas chaves de fenda enferrujadas. Minhas noites seguiam um ritmo previsível e reconfortante nas ruas de paralelepípedos do meu bairro operário, onde todos me conheciam pelo nome. Depois de fechar a oficina, eu costumava ir ao bar da esquina para beber uma cerveja gelada em garrafa de vidro, ouvindo o som de um rock clássico que saía chiado do toca-fitas do meu carro estacionado na calçada. Era uma vida simples, centrada no trabalho duro e nas amizades de infância, onde as conversas eram francas e as risadas altas e verdadeiras. Eu acreditava que o respeito era a moeda mais valiosa de um homem e que a vizinhança era o meu porto seguro, um território onde eu sabia exatamente onde pisar e com quem falar. O horizonte não ia além do próximo sábado, e essa pequena redoma de normalidade me dava a falsa sensação de que eu era invencível. No entanto,
Por trás daquela rotina de trabalho e cerveja, eu carregava um defeito silencioso que acabou se tornando meu próprio carrasco, um orgulho reativo e inflamável. Eu fui criado sob a lei estúpida de que um homem de verdade não leva desaforo para casa e que qualquer faísca de desrespeito deveria ser apagada com a força bruta. Para mim, abaixar a cabeça era um sinal de fraqueza imperdoável, uma mancha na honra que nenhuma graxa de oficina seria capaz de limpar. Eu andava pelo mundo com o peito estufado e o pavio curto, sempre pronto para reagir a qualquer olhar torto ou palavra atravessada, tratando a vida como se fosse uma disputa constante de território e autoridade. Eu não sabia que esse meu ego gigante estava apenas cavando o buraco onde eu seria jogado, transformando minha personalidade em uma armadilha. Era uma sexta-feira de chuva pesada em 1985, o tipo de noite em que a visibilidade é curta e a paciência de um homem cansado é ainda menor. Eu estava voltando do bar, o rádio do carro tocando uma música lenta que eu já não lembro o nome, e o limpador de para-brisa lutando inutilmente contra a cortina de água que descia pelo vidro. O asfalto brilhava sob os postes amarelados, e o cheiro metálico de terra molhada subia forte pelas frestas da janela. Foi quando um sujeito numa caminhonete velha me fechou bruscamente num cruzamento, buzinando de forma prolongada e agressiva, como se o mundo fosse dele. Senti aquele calor familiar subir pelo meu pescoço, o orgulho estúpido de quem não aceita ser desafiado no seu próprio bairro. Eu poderia ter freado e seguido minha vida, mas a cachaça e o ego ferido falaram mais alto. O outro motorista também desceu do veículo, gritando ofensas rudes que se perdiam no barulho ensurdecedor do temporal. E nós ficamos ali, frente a frente, dois idiotas molhados no meio do asfalto escuro. Eu não pensei nas consequências, apenas agi, movido por uma raiva cega e reativa que eu tinha cultivado cuidadosamente durante toda a minha juventude. Dei um único empurrão forte no peito dele, um gesto que na minha cabeça parecia insignificante e rápido, apenas para afastá-lo do meu caminho e reafirmar minha suposta autoridade física. Mas o destino é um moinho cruel que tritura vidas inteiras em meros segundos. Ele tropeçou desajeitadamente para trás. Seus pés escorregaram na lama acumulada sobre o concreto, e ele caiu de costas com uma violência que eu nunca vou esquecer enquanto respirar. O som oco do crânio dele batendo na quina viva do meio-fio foi seco e definitivo, como o estalo de um galho grosso quebrando no silêncio absoluto. O homem não se mexeu mais. Ficou ali deitado, com os olhos fixos na chuva, enquanto o sangue escuro começava a escorrer para o bueiro. O mundo inteiro pareceu parar naquele exato instante, e o silêncio que se seguiu foi muito mais alto e ensurdecedor do que qualquer trovão que cortava o céu. Fiquei parado, com as minhas mãos trêmulas ainda estendidas no ar, vendo a vida de um desconhecido se esvair lentamente por causa de uma discussão de trânsito banal que agora não significava nada. Em poucos minutos,
As luzes vermelhas e azuis das sirenes da polícia começaram a refletir intensamente nas poças d'água ao redor. O primeiro choque real não foi o corpo no chão, mas o estalo frio e seco do metal das algemas apertando meus pulsos pela primeira vez. Naquela delegacia barrenta, eu ainda tentava convencer a mim mesmo de que tudo não passava de um pesadelo ruim, um mal-entendido que uma conversa de homem para homem resolveria. Mas o sistema não quer saber do seu arrependimento imediato ou do seu desespero. Ele te trata como uma engrenagem quebrada que precisa ser descartada. Tiraram minhas roupas de trabalho, meu relógio de pulso que ganhei do meu pai e a dignidade que eu achava que possuía. Quando a primeira porta de aço pesada bateu e o cadeado girou com um som metálico ensurdecedor, eu soube que Benedito, o mecânico respeitado do bairro, tinha morrido ali mesmo. O silêncio que se seguiu foi uma faca afiada. O julgamento foi um teatro de sombras, onde eu era o único espectador, incapaz de mudar o roteiro final da minha própria tragédia pessoal. Lembro-me vividamente do olhar de dor profunda da família daquele homem, olhos que me queimavam a alma, enquanto o promotor descrevia meu orgulho como uma arma letal e impiedosa. Eu queria gritar que não era um monstro, que eu era apenas um homem estúpido que perdeu a cabeça por um segundo. Mas as palavras morriam na minha garganta seca. Quando o juiz leu a sentença de prisão perpétua, com possibilidade de condicional após 40 anos, o som do martelo batendo na madeira soou como um tiro de misericórdia na minha juventude. Naquele instante, percebi que minha vida tinha sido vaporizada e que eu passaria a maior parte da minha existência respirando o ar viciado de um pavilhão cinza. A primeira noite na cela escura foi um mergulho em um abismo de terror físico e psicológico que eu nunca imaginei que pudesse existir. Deitado naquele colchão fino e fedorento, eu ouvi os gritos distantes de outros presos, o som metálico de canecas batendo nas grades e o choro abafado de quem já tinha perdido a esperança. A solidão institucional começou a me devorar por dentro, como um ácido que corrói lentamente a identidade de um homem, até sobrar apenas um número de matrícula. Eu pensava na minha oficina, nas chaves de fenda alinhadas e no cheiro do café da minha mãe, percebendo que tudo aquilo agora pertencia a um fantasma. O isolamento não era apenas estar entre quatro paredes, mas a consciência brutal de que eu tinha me tornado um estranho para o mundo e para mim mesmo. Os primeiros 10 anos aqui dentro foram uma escola de sombras, onde eu aprendi que a sobrevivência exige o sacrifício da própria alma. Tive que enterrar o Benedito que consertava motores e criar uma casca de ferro para suportar a violência rítmica e as regras silenciosas dos pavilhões. Vi homens sendo quebrados pela rotina e pelo medo, e para não ser o próximo, transformei meu coração em uma pedra fria, igual ao concreto dessa cela. A cada dia que passava, eu sentia minha humanidade se esvaindo pelos corredores úmidos, substituída por um instinto animal de alerta constante,
que nunca me permitia fechar os 2 olhos para dormir. O tempo começou a se tornar uma massa cinzenta e sem forma, onde os meses se arrastavam como correntes pesadas e os anos eram marcados apenas pelas novas cicatrizes na pele. O golpe mais fundo não veio de uma lâmina artesanal, mas de um papel burocrático entregado por um carcereiro indiferente através das grades da minha cela. Ele me disse, sem me olhar nos olhos, que minha mãe tinha partido e que meu pedido para comparecer ao funeral havia sido negado sumariamente pelo conselho. Naquela noite, o silêncio da prisão pareceu pesar toneladas sobre meu peito, e eu chorei o pranto mais solitário da minha vida, abafando os soluços no travesseiro para não demonstrar fraqueza. Eu imaginei o caixão dela descendo sem o meu adeus, enquanto eu continuava trancado nesse quadrado de cimento, incapaz de cumprir meu último dever como filho. Ali, eu entendi que a prisão não apenas me isolava, ela me apagava sistematicamente de todos os momentos importantes de uma família. Com o passar das décadas, o mundo exterior foi se tornando uma fotografia desbotada, que eu já não conseguia mais enxergar com clareza nos meus sonhos. No início, eu recebia cartas perfumadas e fotos coloridas que me mantinham conectado ao que eu chamava de vida. Mas por volta do 20º ano, a correspondência cessou completamente. As visitas rarearam, até que o parlatório se tornou um deserto emocional, onde ninguém mais aparecia para perguntar como eu estava ou se eu ainda precisava de algo. Eu me vi flutuando em um vazio existencial, um homem esquecido que não possuía mais raízes fora das muralhas, apenas lembranças que iam amarelando junto com o papel das antigas mensagens. Tornei-me um fantasma institucionalizado, uma sombra que caminha por corredores idênticos, enquanto as pessoas que eu amava morriam livres. Agora, o espelho de metal arranhado me devolve a imagem de um estranho com um rosto sulcado por rugas profundas e olhos que perderam o brilho da esperança. Minhas mãos, que antes eram ágeis para desmontar motores com precisão, hoje estão deformadas pela artrose e tremem ao segurar uma caneca de alumínio. O frio dessa cela penetra fundo nos meus ossos velhos durante as madrugadas, e a luz artificial das lâmpadas fluorescentes, que nunca se apagam totalmente, parece ter embaçado minha visão de forma definitiva. Eu envelheci entre paredes que não mudam, enquanto meus músculos murchavam e minha resistência física era consumida pela inatividade forçada e pela alimentação industrial sem sabor. Cada dor que sinto ao levantar da cama é um lembrete cruel de que o sistema me guardou em uma gaveta. Às vezes, eu fico parado diante da pequena televisão da área comum, observando imagens de uma sociedade moderna que me parece saída de um filme de ficção científica. Vejo pessoas hipnotizadas por pequenas telas de vidro nas mãos, carros silenciosos que não reconheço e um ritmo de vida frenético que me causa vertigem e náusea. O mundo de 1985, com seus motores analógicos que eu tanto amava, foi substituído por uma realidade digital e invisível, onde eu não tenho mais lugar ou serventia. Sinto um pavor paralisante
ao perceber que não sei mais como atravessar uma rua, como pagar uma conta, ou como conversar com esses seres humanos acelerados e conectados. A tecnologia que deveria libertar o homem só serviu para cavar um abismo intransponível entre mim e a liberdade. Eu me sento aqui e percebo que as grades da janela não são o que realmente me manteve cativo todos esses anos. Foi aquele veneno que eu chamava de honra. Passei minha juventude acreditando que o valor de um homem era medido pelo espaço que ele exigia e pela rapidez com que reagia a qualquer afronta percebida. Naquela noite de chuva, eu não estava defendendo minha dignidade. Estava apenas alimentando um monstro de ego que vinha crescendo dentro de mim desde que peguei a primeira ferramenta. Olho para minhas mãos calejadas hoje e vejo as ferramentas de um homem que achava que podia consertar motores, mas acabou destruindo a única coisa que importava: uma vida humana. A culpa não é mais uma dor aguda. É uma pedra pesada que carrego no peito toda manhã. Agora existe uma batalha diferente rugindo dentro de mim. Uma que me mantém acordado quando a prisão finalmente fica em silêncio absoluto. Durante décadas, eu sonhei com o dia em que cruzaria aqueles portões e respiraria um ar que não tivesse cheiro de desinfetante industrial e suor acumulado. Mas agora que o documento está na minha mão, sinto um vazio oco onde antes morava a esperança de liberdade. Estou aterrorizado por um mundo sem horários rígidos, onde as portas não se trancam às 10 da noite e onde sou apenas a sombra de uma época que não existe mais. Tornei-me uma criatura do concreto, moldada pelas paredes que eu costumava odiar, até que não sei mais como ficar de pé, sem elas me escorando. Tenho mais medo do céu aberto do que desta cela. O documento oficial de condicional repousa sobre meus joelhos. Um papel amarelado com timbres burocráticos que deveria representar o ápice de 4 décadas de sonhos desesperados por liberdade. Mas ao tocar a textura áspera daquela folha, não senti o alívio de um náufrago que finalmente avista terra firme. Senti uma náusea gélida e paralisante que subiu do estômago até travar minha garganta seca. Olhei para as paredes descascadas da minha cela, para as rachaduras no teto que acompanhei crescerem como rugas ao longo dos anos, e percebi que conheço cada centímetro desse concreto melhor do que a própria voz da minha falecida mãe. O som metálico do portão batendo no corredor, que antes era uma punição, agora soa como o batimento cardíaco de um lugar que se tornou meu lar. Nesse instante de silêncio absoluto, quebrado apenas pelo gotejar rítmico da pia enferrujada, a verdade aterradora se revelou diante dos meus olhos cansados e embaçados pela luz artificial. Eu percebi que a pior sentença não foi a que o juiz leu em 1985, mas a que o tempo escreveu em cada fibra do meu ser. Eu me tornei um fantasma institucionalizado, que só possui substância dentro destas muralhas de cimento. Fora daqui, sou um mecânico analógico em um mundo digital. Um velho que não sabe mais como existir sem o comando de um carcereiro ou o toque de uma sirene. A liberdade, para quem foi enterrado vivo por tanto tempo,
não é mais um prêmio. É um vácuo assustador, onde não há ninguém me esperando no portão. Descobri que o sistema me devorou e me reconstruiu. Aprendi, enquanto as estações mudavam lá fora e o concreto permanecia imóvel aqui dentro, que a liberdade não é apenas a ausência de correntes, mas o direito sagrado de pertencer ao tempo em que se vive. Caminhamos, achando que o orgulho é um escudo necessário, uma armadura para que ninguém pise na nossa sombra. Mas a verdade é que esse ego é uma âncora que nos arrasta para o fundo no primeiro vacilo. Um único segundo de fúria, um empurrão movido pela vaidade estúpida de não aceitar provocações, pode apagar todas as décadas de sol que você teria pela frente. O mundo não para esperar seu arrependimento. Ele gira impiedosamente e te descarta como um fóssil em uma gaveta de cimento. A maior punição não é o isolamento, mas o abismo de ser um homem de ontem, num amanhã estranho. Não existe conserto para uma vida fragmentada pelo peso de 40 anos de silêncio e rotina institucionalizada. Como um mecânico que eu era, achava que falhas podiam ser ajustadas com a ferramenta certa e esforço. Mas descobri, tarde demais, que o caráter não possui peças de reposição. Quando você permite que um impulso destrutivo assuma o volante da sua existência, não está apenas perdendo a liberdade física, está entregando sua identidade para um sistema que vai te moer até que não reste nada do homem original. A verdadeira tragédia não é morrer na prisão, mas viver o suficiente para perceber que as grades se tornaram a única coisa que te mantém inteiro. Valorize a paz dos seus dias e a conexão com quem ama, pois uma vez que o portão se fecha, o tempo é seu inimigo cruel. Você aí, que está me ouvindo do outro lado dessa tela brilhante, talvez ache que a minha história é apenas um conto de terror distante, algo que nunca cruzaria o seu caminho seguro. Mas eu te pergunto, quantas vezes hoje você sentiu aquele calor subindo pelo pescoço por causa de uma fechada no trânsito, um comentário atravessado no trabalho ou uma discussão boba com quem você ama? O mesmo orgulho que me trancou aqui por 40 anos está aí, pulsando na sua têmpora, esperando apenas 5 segundos de distração para destruir tudo o que você construiu com tanto suor. Não deixe que a vaidade de ter a última palavra apague a luz do seu futuro e te transforme em um fantasma como eu. A liberdade é um cristal fino que se quebra com um único golpe de fúria. Olho para esse papel da condicional pela última vez e percebo que a liberdade é um campo aberto, onde eu não sei mais como caminhar, sem tropeçar no meu próprio medo. Eu sou o aviso vivo de que o tempo não perdoa o orgulho. E agora, o meu único consolo é esperar que as minhas palavras alcancem o seu coração antes que a fúria tome o volante da sua vida. Se você sente que essa confissão tocou em alguma ferida ou te fez repensar aquela briga que ainda queima no seu peito, deixe o seu relato aqui embaixo. Eu ainda tenho tempo de sobra para ler cada linha no silêncio da minha cela.